né? É uma visão diferente que eu quero trazer aqui para vocês hoje, para que justamente vocês possam, né, com a ajuda dessa visão, com a ajuda talvez, né, os alunos aqui do A Caixa Terapêutico possam passar por esses momentos de uma maneira mais leve, de uma maneira um pouco mais tranquila. Porque o fato é, mesmo que a gente não esteja atuando diretamente, né, nesses processos de grandes eventos de massa, né, nós somos influenciados, porque todo o nosso entorno está imerso nisso. Então não tem como a gente estar alheio a tudo isso que está acontecendo. Não tem como a gente se desconectar, se desligar. Nós temos que conviver com isso. Então, o que acontece nessas épocas, né? Então, épocas como a de hoje, né? Dias como o de hoje, ou períodos, né? Porque o período eleitoral não é, por exemplo, né? A gente tomou hoje o período eleitoral, mas esses períodos, né? De preparação para uma grande movimentação de massa, né? São um momento ideal para que a gente sinta, né? O peso do que a gente chama de efeito manada. Aqui a gente não está falando de efeito manada no sentido negativo, mas é um efeito de movimentação muito grande de massa, né? Então, mesmo que a gente não faça parte, a gente vai sentir esses efeitos, né? Então, são épocas onde a gente vai estar mais exposto a conflitos, a brigas, a discussões, apontamentos, né? E como eu disse, infelizmente, se a gente está participando diretamente ou não, nós somos influenciados, porque todo o nosso entorno está imerso nisso, logo a gente não consegue estar alheio a esse processo, né? Ficar de fora, simplesmente dizer não, não vai, né? Porque esse efeito, né, que eu falei aqui, né, chamei de efeito manada, mas não é no sentido negativo nem pejorativo. Mas esse efeito, né, de a gente estar imerso, mesmo que a gente não queira, acaba atrapalhando, né? Ainda mais nesse momento que as energias, que os ânimos estão exaltados, a gente acaba sentindo muito mais. O padrão vibratório do ambiente cai. A frequência vibratória do ambiente cai. A frequência energética, o padrão energético do ambiente cai. Justamente porque existem esses conflitos, existem essas discussões, existe toda essa movimentação de apontamento que não é uma coisa de uma certa forma benéfica, né? É uma coisa que gera a separação, né? Essas épocas, por exemplo, quantas pessoas deixam de se falar ou de serem amigos, às vezes jogam anos de amizade fora, né? Laços familiares também são desfeitos por essas desavenças. Então, tudo isso faz com que o padrão vibratório caia. E com isso fica muito difícil, por mais que você faça um esforço muito grande, fica muito difícil você manter o seu próprio padrão vibratório alto, porque você está no meio desse turbilhão de energia mais densa. E é isso que é importante que você entenda. Que não é que você perdeu o seu poder de autoafirmação, não é que você perdeu o seu poder de manter a sua vibração elevada, mas você está imerso num campo de negatividade tão grande que pode ser que para você seja difícil manter a sua vibração, se manter positivo nesse momento. Então, o que a gente pode sentir durante esses eventos, né, de grande movimentação de pessoas, onde os ânimos se alteram, né, onde as coisas, né, esse padrão vibratório cai, né, a gente vai sentir muito mais cansaço do que o normal, né, a gente vai se sentir frequentemente drenado, sem força, né, a gente vai ter muita dor de cabeça. Por que a gente tem tanta dor de cabeça durante esses eventos? Né? Porque justamente o nosso chakra frontal, que é onde vem a nossa intuição, está sendo bombardeado constantemente com frequências negativas. E isso faz mal, isso prejudica. Né? Então, ele vai estar completamente acelerado, ele vai estar completamente perturbado. E com isso, a nossa glândula pineal, né, que é responsável para que aconteça todo esse processo, ela vai estar desregulada. Nós vamos ter dor de cabeça, nós vamos ter enjoos, nós vamos ter confusão mental, né? Porque é muito difícil a gente ficar alheio a tudo isso.
Eventualmente, nós vamos sentir dores musculares, principalmente nos ombros e no pescoço. Por quê? Porque nós estamos recebendo muita carga negativa em cima. Esses períodos, como o de hoje, né, como esse período eleitoral, por assim dizer, esses períodos a gente recebe uma exposição a uma carga negativa muito pesada, de todos os lados. Então, eventualmente, a gente vai sentir isso aonde? Nos nossos ombros, né, porque é um peso que está nos esmagando, e no nosso pescoço, né, porque ele vai bater diretamente na nossa nuca. Né, então, é normal que a gente sinta, né. Outras pessoas vão sentir também nas costas, na lombar, nervo ciático, enfim. Vai atacar de diversas formas. Mas, a priori, né, o que vai acontecer, mais evidentemente, são essas dores musculares nos ombros e no pescoço. Falta de ânimo, alteração de ânimo, né? Se a gente está se sentindo completamente sugado, a gente vai ter, né, essa falta de ânimo, essa falta de motivação. E por mais que a gente faça um esforço extra, por mais que a gente faça todo um trabalho extra, a gente não consegue sair disso. Porque é próprio do período, é próprio do momento. Ou alterações de ânimo, né? Por exemplo, a gente fica muito mais irritado ou irritada, a gente fica muito mais sensível, talvez, a gente fica muito mais exposto, né? Exposto no sentido de que a gente fica muito mais com os nervos à flor da pele, mesmo que não estejamos participando, né, do próprio evento, mas é porque a gente está recebendo toda essa carga de negatividade em cima da gente, né? Agitação fora do normal. Nossa glândula pineal tá, né? Nosso chakra frontal tá completamente desorientado, porque a gente está recebendo muita coisa ruim, né? Uma carga de negatividade muito grande, porque são pessoas que às vezes estão brigando do nosso lado e a gente não se dá conta, né? Então a gente vai ter essa agitação fora do normal, a gente vai dormir mal, a gente vai se sentir mais cansado. Então veja que, perceba que é um ciclo, né? É um ciclo de várias coisas que se somam e a gente vai passar mal. É normal que durante esses períodos nós nos sintamos dessa forma, a gente se sinta dessa forma. É muito difícil que a gente consiga passar por esse momento de uma maneira ilesa, de uma maneira tranquila e suave, né? Então, eu quero que você entenda que é um processo normal e que, infelizmente, né, manter só o pensamento positivo, tapar o umbigo, entre outras práticas, por si só não vão resolver. Não vão resolver, porque a carga negativa é muito grande nesse momento. Quando a gente fala de uma disputa, né, nós estamos falando de uma disputa, né? Então, dentro dessa disputa vai sair o que é bem e mal, o que é o certo, o que é errado, o que é a vítima, o que é o culpado. Vai aparecer tanta coisa, tanta polaridade nesse momento e muitas vezes a gente fica no meio, né, no meio do fogo cruzado. Então, nesses momentos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter, né, a nossa atenção mais redobrada, a gente tem que manter o nosso foco nas nossas responsabilidades, nas nossas motivações, porque é muito fácil a gente se dispersar. É muito fácil a gente se deixar levar por essa enxurrada que está chegando na gente. Porque é muita coisa. É muita coisa. Então é muito fácil que a gente se deixe levar. E aqui eu queria só fazer um disclaimer, né? Depois que eu vim falando, né, do período eleitoral, mas esse é só porque a gente está passando por ele agora, para que você entenda que esses momentos são especiais, é importante a gente prestar atenção. Não estou dizendo que é uma época ruim, é uma época diferente. É importante que você esteja, que você que está construindo o seu processo de consciência pessoal, que você tenha consciência disso. Coloque mais esse conhecimento na sua mochila de conhecimento. Coloque mais essa ferramenta na sua caixinha de ferramentas, para que você fique atento, fique atenta.